impressão que se tem é que são as Forças Armadas quem estão dando suporte bélico para que o STF, também o TSE, a mando da China, faça o que estão fazendo. O Leônidas é meu correspondente diário no Twitter. Uhum. E ele é meu correspondente no WhatsApp. Ô, Leônidas, eu não creio nisso. Não é o que eu tenho ouvido dos militares com quem converso. Não é verdade. Eles estão aguardando um momento que a sociedade... Hoje há uma definição. Porque em 64 saiu para a rua aí a Marcha com Deus pela Família. Depois largaram os militares sozinhos. Eles foram atacados pela mídia, pela Globo, pela Bandeirantes, pelo jornal Globo, pela Folha de São Paulo, pelas universidades que foram sequestradas pelos comunistas. E Comissão da Verdade, todos homens de bem que cumpriram missões sagradas em defesa da família, da pátria, da lei, da ordem, de Deus. Eles foram condenados moralmente e achincalhados moralmente por esse grupelho que é minoritário, mas faz barulho e é cúmplice da imprensa, que é essa esquerda maldita. O que eles matam e fazem de mal é ato de heroísmo. Mas quando eles recebem a contrapartida da guerra que eles iniciaram e morrem, foi assassinato. Bandidos assassinos foram transformados em heróis, como o Che Guevara. Como o Che Guevara, que tentaram fazer os Che Guevara no Brasil. E o Exército foi abandonado, a Marinha foi abandonada, a Aeronáutica foi abandonada, a sanha desses abutres. A sanha desses abutres. Agora, quando houver um movimento das Forças Armadas, Leônidas, nós estaremos ao lado das Forças Armadas para dividir a responsabilidade, para que não digam no futuro, foi um golpe das Forças Armadas. Não. Artigo 142 da Constituição, com o nosso apoio, com o nosso braço, com o nosso coração, e, se preciso, com o nosso sangue. Hoje está aí a diretora do IBOP, que é o maior instituto de pesquisa ligado à Rede Globo, pedindo desculpas pelos erros grosseiros que cometeu antes da eleição, induzindo o voto na esquerda. Hoje, eu esqueci o nome, é Carmen, né? A diretora do IBOP, eu esqueci a diretora operacional do IBOP. Me perdoem errando, mas só erra em favor da esquerda. Mas é reincidente. Já errou na outra. Paulo em favor do Bolo. Erra em Porto Alegre em favor da Manuela, que é do PCdoB, o Boulos, que é do PSOL. Erra no Brasil todo, sempre em favor da esquerda. Nunca ninguém erra em favor dos conservadores. Nem no IBOP, nem no Datafolha da Folha de São Paulo. Então, e a mídia sustenta isso. A mídia brasileira, essa mídia comprometida com a China, com o globalismo, com esse metacapitalismo mundial, que tem 30 anos isso no Brasil, vem tentando dominar a nossa cultura e tomando as nossas instituições, tomou a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, hoje um braço dos comunistas petistas, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, é um braço comunista, é um braço bolchevista, é um braço gramscista, é vermelho. Quer dizer, todas as instituições que formam a opinião pública, as universidades públicas, elas são uma vergonha, elas são formadoras da ideia. Não é uma ideia inteligência, não. É a monoideia. Só se pode defender na universidade pública o regime comunista, a ditadura do proletário, o regime socialista, o regime chinês, o regime cubano, o regime Venezuela. Se alguém fala em liberdade e democracia, é perseguido, apanha, o pessoal cospe nele. Se o professor é liberal na universidade pública, ele não tem direito de ascensão, não ganha bolsa de extensão no exterior, ele é tratado como um pária. Agora o Fachin, é uma piada esse ministro, o Fachin, porque ele é um comunista, é o mais ideológico de todos os ministros do Supremo, esse é uma piada.
ele diz que mesmo a lista tríplice que chega ao presidente, ele só pode escolher o primeiro. Quer dizer, a nossa Carmen Miranda tem que ser levada na brincadeira. Três são escolhidos e votados em lista tríplice, é o que está estabelecido legalmente no Brasil. Aí o Fachin diz, não, tudo bem que vem para cá 3 nomes para que o presidente escolha, mas ele só pode escolher o primeiro. Quer dizer, ele quer usurpar o direito legal constitucional do presidente de escolher o nome naquela lista tríplice. Quer dizer, é uma piada o que está vendo no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje no Brasil, esse Supremo pós-positivismo, que tem como líder maior o Boca de Veludo, esse nosso ministro aqui, o Barroso, aqui do Rio de Janeiro, a justiça não está na norma, mas fora da norma. Não está no ordenamento jurídico, mas fora do ordenamento jurídico. O que está fazendo o Supremes? Uma anarquia jurídica no Brasil, mas a usurpação de poderes, quando ele se envolve em tomar poderes que competem ao executivo e ao legislativo, apoiando a imprensa, que apoia os institutos de opinião que defraudam a verdade. É a imprensa que deforma os institutos de opinião. Dá valor à mentira. Mentem o tempo todo para permitir que, como foi no primeiro turno, os ministros supremos desligassem 4 horas os computadores, como foi na América, Anderson, e buscassem um resultado que não era o resultado verdadeiro. A cidade de São Paulo é uma cidade conservadora. Como é que 3 homens de esquerda chegam no segundo turno e não vai um conservador? Foi o França, do PSB, o Boulos, do PSOL, e o Covas, do PSDB. 3 homens de esquerda e nenhum conservador. A abstenção foi maior que a votação que teve o Covas. Se somar a abstenção, estou falando só a abstenção, o mesmo se deu no Rio. O Eduardo Paes ganhou a eleição, mas ele perde para a abstenção. Se somar a abstenção, nulos e brancos, então perde de braçada, é 40%. Porque esse povo conservador sentiu que houve uma manipulação e colocaram a esquerda para disputar o segundo turno, o povo conservador não foi votar. A nossa gente, o nosso povo conservador não foi votar, a não ser nas cidades que os conservadores disputaram. E aí nós ganhamos a eleição, nós derrotamos a esquerda em quase todo o Brasil. Mas essa é a intenção deles. Nós não derrotamos em Fortaleza, no Ceará, mas a esquerda perdeu no Brasil. E houve estados como Pernambuco, que não havia ninguém conservador no segundo turno, era esquerda contra esquerda, mas a abstenção ganhou dos 2 candidatos da esquerda. Quem é a abstenção? E eu falava isso hoje ao nosso presidente no estado de Pernambuco, que é o Coronel Meira, que é um patriota cristão. Coronel, o nosso povo foi esse que sofreu em silêncio. Aí está o nosso povo. É que ele percebeu que houve manipulação e o nosso povo não foi votar. E é esse povo que nós representamos, mas que se sentiu vítima de uma imprensa que defraudou a verdade. A imprensa defraudou a verdade, fruto dos institutos de opinião que defraudaram a pesquisa. Não adianta a manda-chuva do Ibope de hoje pedir desculpa pelo grande erro que cometeram. Foi um escândalo, é um erro escandaloso. Se é em favor do Bolsonaro, eles depunham o Bolsonaro pela força, pela invasão do Palácio do Planalto. Então, o Brasil vive hoje, nesse momento, esse tipo de atitude.
ministres supremes, coonesta as pesquisas que são falsas e as imprensas mentirosas. Todo mundo de mãos dadas para defraudar a opinião pública nacional, como foi na América, nessa tentativa de destruir, desconstruir o presidente Trump.